Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Glorioso, hein? A mídia está repercutindo demais, está aí rasgando 1001 elogios ao time do Botafogo com essa goleada, esse vareio, esse passeio, seja lá como você queira falar, a esse 5-0 do Botafogo em cima do Peñarol. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês se inscrevam no nosso canal, nos ajuda a bater a meta de 5 mil inscritos. Conto com vocês e agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. É isso, fã de esportes. Aliás, que vitória, hein? Arthur Jorge, meu amigo, que vitória. Aliás, uma vitória bem emblemática. Olha só os números de vitórias que são de Arthur Jorge, que marcam um pouquinho dessa história, porque a de ontem foi realmente uma vitória emblemática e já histórica, porque é a maior vitória, pelo menos em número de gols. Olha só. E, aliás, simplesmente uma semifinal de Libertadores, já trilhando o caminho para a final. Esse 5-0 se coloca ali em primeiro lugar e se torna, assim, a maior vitória de Arthur Jorge à frente desse Botafogo. Vamos fazer o seguinte? Vamos com Roberta Barroso, trazendo um pouquinho mais da festa, de como foi esse 5-0 para cima do Peñarol. O recado da arquibancada pedia para o Botafogo incendiar o Nilton Santos. Fogo neles! Mas demorou para o jogo esquentar. Aliás, o que esquentou logo foram os ânimos. Alex Telles reclamou de falta. Princípio de confusão ficou na conversa. Parecia cair na pilha dos uruguaios. Aos 24 minutos, troca de passes do Peñarol. Pérez mandou pro gol, para a defesa de John. Escanteio para o time visitante. Léo Fernandes quase fez gol olímpico. John impediu. Só no finalzinho da primeira etapa, o Botafogo começou a reagir. Luiz Henrique mandou uma bomba. A Guerre salvou. Demorou pra pegar fogo, mas veio o segundo tempo, a virada de chave, e o Botafogo apagou o sistema defensivo do Peñarol. A gente é uma equipe que a gente tem um plano, né? A gente treina muito, é um grupo de jogadores que trabalha bastante, então a gente tinha tranquilidade ali, o Arthur Jorge ligou uns pontos que a gente estava para melhorar dentro do segundo tempo. Savarino mandou essa bola com efeito. Aos 5 minutos, Luiz Henrique e o passe perfeito. Savarino. Botafogo 1-0. Pouco depois, cobrança de escanteio. Gol de Barbosa, o primeiro dele com a camisa do Botafogo. E hoje não, hoje todo o contrário. Hoje gol. Valeu quando vi o cara do Peñarol no chão e o árbitro aí, falei, por favor, Deus, que seja gol, que seja gol. E valeu, assim que muito feliz por isso. Contra-ataque do Botafogo. A bola chegou em Savarino e gol. Falha de Aguerre, 3-0. Estádio em chamas, pulsando. Gritos de olé. Aí veio o gol dele. O driblador Luiz Henrique marcou de cobertura, 4-0. Uruguaios perdidos em campo. Teve mais um para fechar a conta. Igor Jesus de cabeça fria, tranquila. Foi uma vantagem muito boa, mas temos que nos manter focados para que possamos alcançar o objetivo lá, que é chegar à final e conquistar o que a gente sempre almeja. Um discurso que vem do Mister. Para nós é importante nós conseguirmos chegar a essa final, independentemente do adversário, que possamos ter depois pela frente, mas volto a dizer, e sem qualquer tipo de... Não chegamos lá ainda, nem nós nem ninguém, está tudo em aberto para as 4 equipas, sendo que é uma vantagem que é confortável para nós, é verdade. Portanto, isso nós não vamos fugir a ela porque trabalhamos e suamos muito hoje para conseguir esta vantagem. Agora, sabemos que temos pela frente mais 90 minutos. A chama está mais do que acesa. A chama está acesa e os uruguaios realmente estavam perdidos ali no segundo tempo. Rafa Marques, chega mais aqui comigo. Sei que você está aí no Rio de Janeiro, com certeza essa ressaca. Que ressaca boa para o torcedor botafoguense, que agora pode até pensar talvez em um Arthur Jorge ali, talvez deixando alguns nomes de fora, pensando em Brasileirão também. Quem sabe as 2 taças aí sendo levantadas, hein? É uma possibilidade muito viável para o Botafogo, que lidera o Brasileiro e tem essa grande vantagem.
vantagem, Luciano, na semifinal da Libertadores para chegar à decisão. A gente bate nessa tecla, para mim o Botafogo já é finalista da Libertadores. E aí, pensando nessa combinação de planejamento, domingo contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, time titular, provavelmente. O Botafogo leva a sério também o Campeonato Brasileiro com a mesma seriedade com a qual leva a Libertadores. E para o jogo da volta contra o Peroll, pode administrar principalmente os 5 jogadores que estão pendurados e, portanto, com risco, em casos de cartão, ficarem fora da decisão. O goleiro John, o zagueiro Alexander Barbosa, o volante Gregory e os atacantes Luiz Henrique e também o Igor Jesus. O Fã de Esporte deve estar pensando o seguinte: Rafael mudou de local? Não, estou aqui no mesmo lugar que eu estava na primeira participação e também no F360. O que mudou foi o tempo, né? Na minha primeira participação, uma chuva fina, agora já o sol aparecendo. É por essas e outras que os turistas ficam doidos aqui no Rio de Janeiro, porque é uma cidade que absorve as 4 estações no mesmo dia, muitas vezes, e isso acontece. E a estação do Botafogo é um verão bem alto, bem poderoso, com essa vantagem 5-0 para cima do Peroll, que dá ao Arthur Jorge uma tranquilidade para a tomada de decisão. Importante salientar que o Botafogo vai para o jogo contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, mantendo o foco no Brasileiro, porque a distância em relação ao Palmeiras é de apenas 1 ponto, e se o Botafogo cochilar, pode ser ultrapassado, Luciano. Qual que é a porcentagem? Bruno e Jean, vocês que estão em Belo Horizonte, aquela porcentagem de quantos pezinhos? Será que estão os 2 pezinhos já na final desse Botafogo? E do outro lado lá, a gente já vai ter uma final brasileira na Libertadores, vocês acham? É uma grande possibilidade, não é, Luciano e todos que estão nos ouvindo? E essa vantagem é tão grande, como o Rafa falava, Jean, que permite não só o Botafogo pensar nessa questão de dosagem de elenco para os próximos jogos, mas também em calendário e até logística, né? Porque agora a informação aqui da Rádio Itatiaia é que existe a possibilidade, eventualmente, da Conmebol repensar o estádio da decisão. Isso se realmente a final não tiver a presença do River Plate, e a própria questão que envolve o Campeonato Brasileiro, porque o jogo entre Botafogo e Palmeiras, tão aguardado, Palmeiras e Botafogo, está marcado para o mesmo dia ou para o mesmo final de semana da decisão da Libertadores. Essa partida deve ser antecipada, o Palmeiras espera que, se for antecipada, seja na terça-feira, porque na quarta-feira tem show no Allianz Parque, e se isso acontecer, então, será um estádio com capacidade reduzida. Então, já é uma vantagem tão grande conquistada pelo Botafogo, que essas outras questões já começam a ser discutidas, Jean. Exato. Eu acho que, assim, primeiro, aí não dá nem para deixar margem de o Botafogo estar, não estar na final. Acho que não tem muito o que discutir. Aliás, mesmo que fosse o River Plate o adversário do Botafogo, considerando que é o Botafogo e considerando que o placar foi 5-0, eu acho que eu cravaria a classificação do Botafogo, mesmo que fosse o River Plate o adversário. Sendo o Peñarol um time que tem muito pouco poder de fogo, poder ofensivo, é óbvio que o Botafogo já está lá, e essa antecipação da classificação, acho que ela tem, né, várias consequências, vários aspectos, todos eles positivos para o Botafogo. Evidentemente, a principal deles é essa possibilidade de poder poupar à vontade. Eu acho que pode poupar os pendurados, mas pode poupar também olhando para questões físicas que eventualmente o Arthur Jorge considera importantes, né, no jogo de volta. Então não é só também olhar para os poupados, pode olhar para outros jogadores. E até porque a gente está falando de um time do Botafogo que, mesmo o time reserva do Botafogo, vamos dizer que a gente consiga, né, definir qual é o time de 1 a 11 e que você não vai escalar nenhum desses. O time reserva é muito forte também, né? O Botafogo montou um elenco, se reforçou no meio da temporada para levar os 2 campeonatos com a mesma força. Tem feito isso. Eu nem consigo dizer que o Botafogo prioriza a Libertadores se a gente olhar para quais têm sido as escalações no Campeonato Brasileiro. Eu acho que, diante desse contexto que a gente já tem visto, e depois do 5-0, é óbvio que os próximos jogos, né, contra Bragantino e depois contra o Vasco, vão ser jogos em que o Botafogo vai entrar com força máxima. Aumenta também, né, o 5-0 aumenta a chance de título do Botafogo no Campeonato Brasileiro. É claro que aqui em Minas todos querem essa final brasileira, porque a presença do Botafogo na decisão já é certa.
Alguns ainda têm alguma dúvida em relação ao Atlético, mas também é bastante viável. E só lembrando, né, Luciano, que se o Botafogo tem esse calendário envolvendo o brasileiro, aqui em Minas a expectativa também é muito grande por conta da Copa do Brasil. Ô Bruno, e só você falar, aqui em Minas todo mundo quer a final brasileira, porque certamente o torcedor do Cruzeiro também sabe que, já pensou se o Peñarol vai para a final da Libertadores contra o Galo? Quer dizer, é um adversário muito menos poderoso do que o Botafogo. Então, o rival do Atlético, né, também o cruzeirense, prefere ter um Botafogo tão forte numa decisão, porque é menor a chance do Galo ser campeão da Libertadores. E aqui é todo mundo com a camisa do Galo mesmo, nas ruas, viu, Luciano? Pois é, né? Acho que o torcedor brasileiro, de forma geral, pelo menos o torcedor que tem seu time ali alvinegro, acho que tá feliz. Aí o torcedor do Galo, aí depois o torcedor do Botafogo. Eu acho que hoje o torcedor do Corinthians está esperando que seja mais ou menos a mesma coisa. Pascoal, Edu Elias e Fernando Campos. Mas não vamos falar agora do Corinthians, por enquanto não. Vamos falar dessa vitória do Botafogo de 5-0 para cima do Peñarol. Ia ser difícil? Talvez o primeiro tempo foi difícil, porque o segundo tempo não mostrou essa dificuldade toda não, senhores. Foi um baile, né, Luciano? O segundo tempo foi espetacular do Botafogo, o que, aliás, a gente não se surpreende. O Botafogo, em vários momentos, mostrou esse futebol de muita qualidade, esse contra-ataque, essa força do Igor Jesus com o Luiz Henrique, Savarino, Almada. Enfim, então é isso. Na Libertadores, os brasileiros muito bem encaminhados. Daqui a pouco a gente fala mais do Corinthians, que joga na Neoquímica Arena, porque o outro brasileiro em busca da final, o Cruzeiro, foi assim contra o Lanús. Mas na Libertadores parece que a final está resolvida, o Donan. E é o que eu dizia, né? O Botafogo, mais uma vez, mostrando sua força e segue vivo, sim, no Campeonato Brasileiro, com toda a chance de título. A começar com esse jogo contra o Bragantino agora, que vale demais também. E aí, o que fazer contra o Bragantino? Se você fosse o Arthur Jorge, dava uma poupada ou não? Então, o 5-0 ele proporcionou uma melhoria no planejamento para o Arthur Jorge, né? Eu acho que ele vai poupar no jogo de volta. E contra o Bragantino, não? Para mim, vai analisar a parte física dos atletas, quem tiver disponível vai jogar. Então, se todo mundo estiver bem, vai força máxima, porque é uma prioridade também do brasileiro ser campeão nacional, ser campeão, né, do campeonato que ele é líder, com o Palmeiras sempre ali perseguindo. Então, deixar pontos pelo caminho pode ser fatal nessa briga pelo título. Pensando no jogo de volta contra o Peñarol, principalmente os pendurados, são jogadores importantes, né? Igor Jesus, Gregory, Luiz Henrique, né, o Barbosa... são jogadores que eu acho que devem ser preservados, que não faz sentido. O Botafogo eu consigo cravar que já está na final. O Galo, eu acho melhor esperar. Eu acho que está muito próximo. Acho improvável o Galo, né, ser eliminado pelo River, até pelo que o River não está jogando e pela vantagem que essa equipe do Milito conseguiu construir por 3-0. Mas, de fato, acho que mostra muito o que virou o futebol sul-americano e como existe uma distância, né? Os projetos, a capacidade financeira hoje do futebol brasileiro. Tá difícil acompanhar. Porque no continente muito se falava também, não, dessa vez talvez não seja a final brasileira, quem sabe, da Peñarol e River Plate. Agora tá bem improvável isso acontecer. Tem coisas, o torcedor botafoguense até brinca, e tem coisas que só acontecem com o Botafogo, mas perder essa classificação é impossível. Eu, se pudesse fazer uma indicação, eu indicaria os dois já classificados, os dois brasileiros na final. Eu não vejo o River Plate com esse poder de reação. Se o River Plate tivesse poder de reação, ele tinha feito uma reação no jogo contra o Atlético Mineiro. E não ganha 4 jogos, né? Não, o time do River Plate, ele não é um time da marca do seu treinador, certo? O Gallardo tem uma marca de time. O Gallardo é um time que gosta de time com pegada, com jogadores com força na marcação, com velocidade para o contra-ataque e principalmente saída com qualidade na bola do meio campo. E a gente não tem nada disso no time do River Plate. Sequer tem organização entre os 3 zagueiros. Os 3 zagueiros jogam no barata voa, cada um corre para um lado. E não é bem assim que funciona uma zaga com 3 zagueiros. Hoje o Corinthians vai enfrentar uma zaga com 3 zagueiros. Porque o Racing também joga com 3 zagueiros. Do jogo de ontem, o primeiro tempo, como diria meu avô Pascoal, foi cozi. Que é bem mais ou menos. Né? Bem mais ou menos. E com muita cera. Sim. Dos uruguaios. Muita. Qualquer falta era 1 minuto no chão. Era normal, esperado, né? Era normal que isso acontecesse. Você quer um dar trombada no outro. Isso é muito próprio de um jogo como esse, envolvendo um time que tem mais técnica e outro time que não tem tanta técnica. Era normal que acontecesse. Agora, se você pegar a parte final do jogo, gente, foi uma avalanche. Foi um atropelamento. Só anotaram o final da placa, era 5.
O resto não conseguiram anotar, porque passou tão rápido que eles nem viram. O que jogou o Luiz Henrique é uma enormidade. Os dois meias do Botafogo, como é legal você ver a movimentação de dois jogadores com essa qualidade. Onde é que estava esse Savarino que fazia tempo que eu não via? Tá? Nossa, que joga o Savarino, é um espetáculo. E o Igor Jesus, então? Que jogador. Claro, o Vitinho na lateral direita também, grande atuação. Os dois laterais do Botafogo tiveram uma participação muito enriquecedora para o futebol. Eles atacam muito, obrigaram o time do Peñarol a jogar com 6 na zaga. Porque eles afundaram os 2 pontas e obrigaram, porque eles levaram os homens para trás. Então, a participação realmente desses caras, um jogo espetacular do Botafogo, é para aplaudir de pé o que fez o Botafogo, é para entrar para a história do Botafogo e do futebol. O que chama a atenção é que o Flamengo não conseguiu marcar nenhum gol contra esse Peñarol, né, dona? Mostra muito da incapacidade, do momento do trabalho, né, do Tite naquele momento, né, sendo redundante. Era um time sem criatividade, muito lento, muito toque de lado, muito previsível. E o Botafogo é ao contrário. É um time que sabe trabalhar com posse de bola. É a diferença do time que joga cada um no seu quadradinho. Sim. Contra um time que tem movimentação dos meias e dos atacantes. É a diferença. É só você olhar, por exemplo, né, Pascoal? O Luiz Henrique costuma atuar mais pela direita. O Vitinho atacava muito por ali. O Luiz Henrique aparecia muito por dentro. Por dentro ele faz o golaço com... né, a cavadinha, né, marcando em cima ali do Aguerre. Então o Botafogo ficou nervoso na hora, né? Nossa, ele jogou demais ontem. O Savarino foi uma peça muito importante para desbloquear a defesa do Peñarol. O Peñarol fez um bom jogo dentro da sua postura, né, e dentro da sua proposta. Foi bem no primeiro tempo. No segundo tempo, ali é digital de um grande trabalho. A identidade de um Botafogo que acelera o jogo, né, que acelera, né, o passe, que tem aproximação. Quando o time botou a cabeça no lugar, Edu, quando botou o nível dele em campo, a gente viu um atropelamento. E o Arthur Jorge tentou tranquilizar o time nesse sentido. Joga em bola, com tranquilidade que vai sair. E dava pra ver na cara dos jogadores do Peñarol que não sabiam o que fazer. Não tinha o que fazer. E no semblante do jogador do Botafogo no primeiro tempo, a ansiedade para fazer um gol. É verdade. Muita pressão. O intervalo realmente mudou demais o panorama. Ô Luciano, voltamos com você aí no estúdio, amigo, mas o Luiz Henrique é brabo, né? Porque ele recebe a bola, o cara não sabe se vai pra direita, se vai pra esquerda, se vai chutar. Realmente, jogadoraço, né? Que tá sendo tão decisivo nessa campanha do Botafogo, amigo. E quando ele corta pro meio, no primeiro tempo ele tentou, né? Cortar algumas ali pro meio pra fazer aquele chute que é um chute perigoso que não deu certo. Mas no segundo tempo, tudo deslanchou. E aí eu vou aproveitar que vocês estavam falando desse poderio brasileiro, 9 times brasileiros nas finais da Libertadores desde 2017. São 6 títulos em 7 anos. Ô Dom, que é um pouquinho disso, né? Porque criamos uma hegemonia, e é por conta da questão financeira, que a gente traz os melhores pra cá. A gente tá falando de Savarino, é venezuelano. A gente tá falando de cara, são os argentinos. A gente tá falando do Barbosa, argentino. Então assim, a gente tem os melhores dos países vizinhos também jogando aqui. E aí você olha para um Botafogo num cenário que a gente tinha uma hegemonia de Flamengo e Palmeiras, pelas movimentações do mercado e pelo futebol já apresentado desde o ano passado, ainda que tenha terminado de uma forma traumática, ele já se colocava como um time para rivalizar não só nos títulos esse ano, mas nesse contexto de hegemonia dos últimos anos. E a gente fala de elementos em campo, a gente fala de um Botafogo que conseguiu desbloquear uma defesa tão fechada do Peñarol, a gente já explorou bastante, né, da virtude do Luiz Henrique, da movimentação com o Savarino, eu já falei da questão do Vitinho, quanto acho que ele potencializou o jogo do Luiz Henrique também, dando mais profundidade, mas que ainda mantém aquela verticalidade. Olha os gols de contra-ataque que teve ontem, quando teve a oportunidade de um time que treina muito bola parada, fez gol com o Barbosa, então um time que está evoluindo tanto em repertório de opções de jogadores, de forma de jogo, da forma como pega os adversários e a casca que vai criando. Acho que isso também é legal de se destacar no momento que se bateu tanto na tecla do psicológico do Botafogo. Ele está em vias de ir para a final da Libertadores, tendo deixado 11 títulos de Libertadores pelo caminho no mata-mata. 3 do São Paulo, 3 do Palmeiras e 5 do Peñarol. Isso também é muito grandioso de se destacar. Então a gente está falando de vários aspectos e a verdade, teve momentos delicados no mata-mata, é verdade. Mas em todos os mata-matas a gente viu pelo menos um momento de um futebol do mais altíssimo nível do Botafogo. Foi assim no jogo em casa contra o Palmeiras, foi assim no primeiro tempo contra o São Paulo, ainda que não tenha saído a vantagem, e foi ontem nos 45 minutos, Rafa Marques falou, e concordo muito com ele. Assim, talvez os melhores 45 minutos de um time na Libertadores em muito tempo, em décadas, que assim, o que foi o segundo tempo foi um negócio épico. E só para resgatar rapidinho um assunto, que o Donan tocou nisso, eu acho bem interessante da gente falar.
A gente fala muito de poupar para o jogo da volta, né? Mas para mim a chave desse resultado é muito mais o fim de semana do que a volta. É muito mais você falar que se fosse 1-0, 2-0, a gente já está discutindo a escalação contra o Bragantino. Agora, para mim, não tem a menor dúvida que se ele puder, ele repete o time. E tem que ser assim mesmo. E aí, depois, você vai... quem que tá pendurado, quem que tá com algum desgaste, esses vão ser poupados contra o Peñarol. Eu até levaria, porque eu acho que eles merecem... Todo mundo merece estar lá em Montevidéu para viver a atmosfera do que esse jogo, de uma classificação à final da Libertadores. Mas de jogar... Aí você vai discutir depois do Bragantino. Mas para mim, o principal, pensando em calendário do 5-0... não é o jogo da volta, é o fim de semana. Mas como tem peça de reposição também, né? Ele tem boas peças. A gente tá falando tava falando aqui especificamente dos gringos, né? E Almada, Savarino, próprio Barbosa chamam a atenção. Mas as peças de reposição, aí você tira um Luiz Henrique, entra um Tiquinho Soares. É assim, são peças importantes também. Não, Tiquinho Soares, Adrielson, Tietê, Eduardo, todos Santos que tá machucado, mas sim, um destaque. E todos que foram titulares no ano passado e muito importantes naquela campanha do Botafogo, hoje são opções, e ótimas opções. Então isso diz muito sobre a força desse elenco do Botafogo. E é curioso que o Luiz Henrique foi questionado ali no final se foi um gol para cada título do Peñarol, que o Peñarol joga muito com isso, né? Pentacampeão da Libertadores. E ele falou, não, a gente está buscando construir nossa história. E o Botafogo realmente está em busca do seu primeiro título da Libertadores. Mas se a gente comparar hoje, Boca de um lado, River do outro, os dois argentinos têm 10 títulos da Libertadores. Mas nenhum deles, nem mesmo o River, que ainda consegue equilibrar um pouco na questão econômica, é páreo para o Botafogo em termos de elenco. O elenco do Botafogo é muito superior. Olha como o Botafogo foi buscar o Almada. O Almada nessa foi para a MLS, no futebol norte-americano, ali buscando voltar para tentar uma ponte para a Europa. Ele vem para o Botafogo, não vai para um time argentino, porque o jogador nem cogita a força econômica do futebol brasileiro, ainda mais nessa era da SAF, ajudou a dizimar o futebol argentino. Grandes jogadores que poderiam voltar para a Argentina, ou mesmo revelações, estão vindo para o Brasil. Então, hoje, por exemplo, o Botafogo, no cenário sul-americano, é mais temível que Boca e River. E se confirmar essa final, que é muito provável, entre Atlético e Botafogo, queira ou não, pelo momento que o futebol argentino vive com a seleção, e eles são muito orgulhosos disso, é uma humilhação para o futebol argentino. O argentino sente isso, que o argentino também tem uma relação forte com o clube. E hoje, de fato, o futebol brasileiro realmente foi um rolo compressor, não só em desempenho, mas também na capacidade de tirar bons jogadores argentinos do mercado. É isso, né, Bruno? Porque a gente está falando de uma Almada de seleção argentina, campeão do mundo, 23 anos. Acho que esse que é o ponto principal pra gente falar, né? Um cara que ainda tem muito mercado e joga muita bola também. Para os times do Brasil não é problema nenhum, azar das outras equipes, das outras nacionalidades, mas a Libertadores virou para a Conmebol a galinha dos ovos de ouro. Vocês já ouviram aquela fábula? O cara tinha a galinha dos ovos de ouro, né? E aí ele foi ficando rico, soberbo, falou assim, deixa eu ver como é essa galinha por dentro. Matou a galinha, perdeu aquela que o enriquecia. Por que eu estou falando isso? Nós somos da época, né, que a Libertadores contava com um campeão brasileiro da Copa do Brasil, eventualmente um terceiro brasileiro se ele fosse o campeão vigente da competição. E esse já entrava até nas oitavas de final. Por conta da questão financeira, pelo fato do mercado brasileiro ser importante, foi colocando mais times brasileiros. E a gente tem Libertadores com 6, talvez até com 8 clubes brasileiros. E isso se tornou, além de desequilibrado esportivamente, desinteressante financeiramente para os patrocinadores dos outros países da América do Sul. Eis a questão agora a ser resolvida, Jean. Pois é, eu acho que tem uma questão esportiva que de fato hoje é muito pouco considerada, infelizmente, em tudo. Basta olhar para a UEFA, basta olhar para a FIFA. Então você leva competições para lugares que não tem tradição esportiva nenhuma, porque eles pagam mais, porque eles têm mais dinheiro, você toma decisões baseadas na grana. Eu prefiro sempre olhar para a questão esportiva um pouco, sabe? E acho que hoje você tem um dilema também, Bruno, que é um aspecto, é o seguinte, legal, é óbvio que esportivamente a gente está falando dos times brasileiros como os mais fortes da América do Sul, e não é menosprezo aos argentinos ou aos uruguaios ou a quem quer que seja.
é simplesmente uma constatação, porque dinheiro significa time mais forte. Aliás, esse é o nosso grande mérito, acho que assim, ter dinheiro nesse momento, porque os clubes brasileiros não são bem geridos, não estou dizendo que os outros sejam, mas a gente vê que muitas vezes em aspectos táticos, um time infinitamente inferior como o Penharol consegue eliminar aquele que é visto como o melhor elenco da América Latina, que é o Flamengo. Então, essa coisa ainda permite que, em determinados momentos, você tenha surpresas na competição. Mas é claro que hoje os brasileiros são mais fortes esportivamente, mas não é legal, não só pelo aspecto financeiro, acho que por muitas questões, que você só tenha times de um país chegando de um mesmo país chegando sempre às finais, ou fazendo dois terços, metade das vagas sempre ocupadas, pelo menos por brasileiros. Então eu acho que é preciso olhar um pouco com carinho, é preciso também, às vezes, em alguns momentos, ter uma noção de que a repetição de fórmulas europeias no Brasil não necessariamente faz sentido. Por exemplo, a final única. A gente discutiu isso muito justamente na hora da final única. Eu acho que a gente precisa olhar muito para as particularidades do futebol sul-americano e tomar decisões que talvez não sejam tão fáceis de ser tomadas, porque justamente o dinheiro acaba sempre falando mais alto na hora que você toma certo tipo de decisão de organização. Agora, se a final for brasileira, é melhor pra gente, né? Aquilo que a gente falou mais cedo, a Libertadores virou uma Copa do Brasil com altitude, Luciano. É isso. Ô, Rafa, você que tá aí no Rio de Janeiro, né? O Geode adora aqueles cara a cara que a gente faz assim, coloca um elenco do lado do outro e tudo mais. E aí, eu acho que o Jean, ele ia falar, Rafa, que o elenco de Botafogo e do Galo, os possíveis aí finalistas, são melhores do que a maioria, ou então 99% dos times argentinos hoje e tudo mais. Sem dúvida. A diferença técnica é muito grande, não tem nem comparação. Fala-se muito, acho que o Bruno tocou nesse ponto, sobre a questão econômica. Eu acho que ela respalda muito a decisão tomada no futebol, aquela velha máxima, já que o Bruno fez uma referência aí a um dito mais antigo, popular. Lá atrás, aquele velho técnico dizia que sem ovos não se faz omelete, né? E a Argentina tem hoje, os clubes argentinos, uruguaios, paraguaios, eles têm problemas em função da baixa capacidade orçamentária para poder montar elencos melhores, capazes de competir em pé de igualdade com os elencos brasileiros. Tanto que isso deu brecha até para o surgimento de um mercado que até 15 anos atrás, 20 anos atrás, era inimaginável em termos esportivos, que é o mercado equatoriano, né? Hoje com o Del Valle e também com a LDU aparecendo em alguns momentos e ganhando competições continentais também, circunstancialmente. Mas a diferença é muito grande. Eu penso o seguinte, o produto tem que ser bom. E qualquer comparação, eu assino embaixo o que o Jean falou, com a Europa, ela é injusta até do ponto de vista da natureza geográfica dos dois continentes, né? Não tem como você criar essa comparação, estabelecer um parâmetro europeu como sendo funcional para a América do Sul. E a partir do momento que a Libertadores passou a ter esse olhar mais de investimentos, de uma busca de um aumento de equipes argentinas e brasileiras principalmente, ela perdeu a sua natureza, a sua essência. Hoje em dia, é tanto brasileiro bom jogando a Libertadores que é cada vez mais improvável, impossível nunca é, mas é cada vez mais improvável, seja onde for a final, que não tenhamos um brasileiro campeão. Quer completar antes da gente ir para Itaquera? Eu só queria tocar num ponto. Eu concordo com o que os colegas estão falando em relação à competição, mas até aproveitar esse dia que a gente fala muito da atuação épica do Botafogo e da força financeira dos brasileiros, e do Botafogo, evidentemente, porque é um clube que tem condição de pegar jogadores que fazem uma ponte aqui e vão para a Europa, caso de Luiz Henrique, caso de Almada, mas também destacar que, reforçando que isso é determinante, né? A questão financeira de você contratar jogador desse nível. Mas também destacar, em alguns casos, a habilidade em contratar jogadores fora da casinha. Igor Jesus, há 6 meses, sem imaginar esse cara na seleção, era algo inimaginável. Então, assim, acho que foi de uma criatividade fantástica pelo que ele tem entregado. Você pode usar exemplos do próprio Barbosa, do Bastos, o próprio Savarino, que legal que a gente está falando muito dele, porque agora acho que ele está tendo o tamanho que ele tem na história recente do futebol brasileiro, já pela passagem do Atlético Mineiro. Então, assim, lógico que a questão financeira ela é determinante para tudo isso que os companheiros colocaram, e eu concordo. Mas eu só queria também destacar esse lado também, que não é só o dinheiro do Botafogo, é parte importante. Mas o Botafogo também tem demonstrado em algumas contratações que ele foi não só no... esse cara é bom, todo mundo sabe que é bom, eu tenho dinheiro, eu trago. Não, acho que ele também foi vasculhar muito bem o mercado. Fala lá, completa aí. Luciano, não, o Donan até
tocou aqui, esse assunto que o Donk falou é muito importante, né? É só lembrando que a gente tem ali o Corinthians em 2012, depois o Atlético em 2013, campeões inéditos. Ano passado o Fluminense campeão inédito. E o Botafogo é o último dos chamados 12 gigantes do Sul e Sudeste que ainda não tem a Libertadores. Esse momento pode chegar. E com essa criatividade, com essa busca de jogadores... o Vitinho é outro que a gente pode colocar nessa lista aí, que o Donk trouxe, né? O Vitinho até foi caro, mas é um movimento criativo. O movimento de um jogador que estava na Championship, né? Na segunda divisão inglesa. Eu concordo muito com o ponto do Jean, e eu acho que o ponto do Jean reforça a incompetência do Flamengo dentro do seu projeto. E isso tem que ser debatido. Você tem o dinheiro, mas você não tem uma organização. O Botafogo tem o dinheiro para pagar o que pagou pelo Almada, pelo Luiz Henrique, né, dentro de um projeto que oferece uma ida para a Europa no futuro, mas ele tem projeto esportivo, ele tem uma organização. Vou citar um exemplo de um jogador que está e é um remanescente da última temporada, Marlon Freitas, jogador que estava no Atlético Goianiense. Você aproveita uma oportunidade de mercado. E com a torcida pegando no pé no ano passado. Não, e antes na contratação, você pega com um pré-contrato. Igor Jesus, pré-contrato. O Alan, que está no banco de reservas, é um baita de um jogador, pré-contrato. São vários os exemplos, né? E o principal, contrata um jogador em cima de uma característica para você inserir esse jogador dentro da filosofia de jogo do técnico. A própria busca pelos técnicos é fora da caixa, né? Primeiro com o Luiz Castro, né? Depois passa também com o Lage e agora com... E o Arthur Jorge sabendo escolher um elenco. É até difícil escolher os 11, né, Luciano? É difícil, né? Não é só o projeto não, tá, gente? O projeto é fundamental, o projeto é muito importante, sem dúvida, o Donan tem razão, mas vai além do projeto, né? Tem a ver também com o entendimento do mercado, o mapeamento adequado do mercado. Estou com o Donan assim embaixo. O Flamengo faz muito mau uso do seu dinheiro. O Flamengo mapeia mal o mercado. O Flamengo contrata o jogador da moda. O Flamengo contrata o jogador que a torcida fala, sai na internet, aí o Marcos Braz vai lá, entra em contato com o dirigente do clube que tem o jogador, com o empresário que pode fazer, né, o intermédio da negociação, vai lá e contrata, gasta o dinheiro e dá satisfação ao torcedor. Aí vira aquela euforia em rede social. Mas não tem mapeamento. Por exemplo, o De La Cruz no Flamengo, não podemos dizer que ele é um fracasso, porque ainda tem muita coisa para acontecer, mas dá para dizer que ele entrega muito menos do que se imaginava pelo que ele pode entregar. Alguém mapeou suficientemente a condição física do De La Cruz? Tenho dúvidas. No Botafogo não. O mapeamento é bem feito. Você tem alguns figurões de mercado, o Savarino é um deles, o Almada é um deles, mas tem gente que estava dentro de uma linha de entendimento médio quase que inexistente para o torcedor. O botafoguense não sabia quem eram alguns desses jogadores que vieram para esse elenco de 2024, como não sabia quem eram os jogadores, em sua maioria, que vieram para o elenco de 2023. E assim, é claro que o trabalho de 24 é muito melhor, mas o de 23 foi muito bom também. Revelou grandes jogadores importantes para a história do Botafogo, embora o time não tenha ganho o Campeonato Brasileiro. E monta uma estratégia, monta uma cama de elenco para a temporada. É possível hoje escalar um time reserva do Botafogo, e escalando esse time reserva, você vai diagnosticar qualidade nessa equipe. Então, tudo isso é trabalho. É o que você planeja e é o que você vai executar quando você está no mercado. Pois é, meus amigos, está aí mais um vídeo, né? O Botafogo que venceu aí o Penharol ontem por 5-0. Show aí de Luiz Henrique e companhia. Savarino, né? Teve gols até de zagueiro, né? Só faltou o John aí fazer gol também, né? Mas brincadeiras à parte, o Botafogo ontem foi um jogo muito bom, jogou demais, praticamente colocou um dedinho na classificação, né? O pezinho ali na classificação, né? Com o pezinho no chão, mantendo ali, né? O Botafogo tem alguns pendurados, então com esse resultado de 5-0, o Arthur Jorge pode poupar alguns jogadores para a final, né? A gente sabe que Libertadores é um pouco diferente. Esses jogadores que estão pendurados, mesmo tomando os cartões, vale para a final. Então, como é semifinal, vale para a final. Jogadores como Luiz Henrique, Igor Jesus, o próprio Barbosa, o John, jogadores como esses tomando mais um cartão amarelo no jogo da volta, estão fora da final. Então, o Arthur Jorge vai ter que se ligar aí, né, nesses rodízios de jogadores, como é que vai fazer, porque não pode se dar o luxo de perder esses jogadores na final. Sabemos que é um único jogo. Então vamos ver o que ele vai fazer aí, né, já que está com esse resultado aí de 5-0, o que ele pode fazer aí. Grandes jogadores tem sim, né, que possa contar para colocar no lugar desses jogadores aí e poupar eles para a grande final, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Mas na sua opinião, o que vocês fariam? Deixariam esses jogadores
de fora, sabendo como são catimbentos os jogadores argentinos, já que eles não vão, né, conseguir mais ou menos ali reverter esse placar de 5-0, certamente vão querer tirar pelo menos esses jogadores da final, né? O que vocês acham? Né? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!